Cordial boa tarde a todas e a todos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos enxergam, né, aqueles que acompanham esse momento histórico, esse momento desafiador, que é o desenvolvimento de um planejamento educacional para um ano letivo inteiro, feito via mídias sociais, né, através do YouTube, através da Rádio Conceição, que nos permite ser ouvidos lá na ilha mais distante do nosso grande arquipélago abaetetubense. Ressaltar aqui a nossa felicidade junto à nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação, que nos permitiu viver esse momento, né? E o convite também, o convite feito para que a gente pudesse estar aqui dialogando e conversando um pouco a respeito da temática central desse webinar. O nosso tema, Educação Humanizada como possibilidade para cuidar de todos. O tema se constitui de um grande desafio. Ainda há pouco dizíamos, educação como direito universal precisa alcançar a todos aqueles que a essa política têm o direito, né? Então, pensar uma educação humanizada, pensar uma educação inclusiva, nos remete a grandes esforços, muito além da relação do compromisso, da relação legal. Existe um compromisso que ele é moral. A questão moral de possibilitar, de levar muito além da relação do ensino-aprendizagem às nossas escolas. E aí, como fizemos pela manhã, no primeiro turno desse webinar, nós precisamos fazer um panorama histórico do processo de desenvolvimento, né, humano, no nosso caso, do desenvolvimento infantil, porque a nossa rede, ela tem como o primeiro degrau da educação básica, a educação infantil, que se constitui como educação básica. E, muito recentemente, lá no ano de 2009, na nossa primeira gestão enquanto secretário, nós instituímos uma política de creche em Abaetetuba. Até o final de 2008, não existia nenhuma creche atendendo crianças de 0 a 3 anos. Essa demanda de 0 a 3 estava toda reprimida, porque a política de educação infantil, ela precisa atender 0 a 5. Nós ainda temos uma lacuna muito grande. A meta 1 do nosso Plano Municipal de Educação nos aponta essa lacuna, porque ainda há uma demanda reprimida significativa para essa clientela de 0 a 3, que por lei tem direito de estar na creche. Nós temos em funcionamento hoje apenas 5 creches municipais, o que nos remete a dizer e afirmar aqui que falta boas caminhadas para a gente conseguir agregar ou ofertar para todos a educação infantil de 0 a 3 anos. No que se refere 4 e 5 anos, período 1 e período 2, nós não temos registro de demanda reprimida, né? E assim como a educação infantil como um todo, o ensino fundamental, anos iniciais, do 1º ao 5º ano, a nossa rede também oferta educação de jovens e adultos. Então é necessário que a gente discuta um pouco em relação à questão do desenvolvimento. E aí eu trouxe 3, né, dos principais teóricos que fazem esse debate, que se apropriam do desenvolvimento, para que consigamos entender que compreender a lógica do desenvolvimento humano nos fortalece enquanto educadores, já que tudo aquilo que eu vou propor na escola como atividade deve assegurar o que os nossos alunos, em diferentes idades, em diferentes fases do desenvolvimento, conseguem conceber como aprendizagem, né? Assim como eu não vou propor atividades ou estratégias metodológicas, teóricas e etc., que ainda não sejam do alcance por conta do nível de desenvolvimento que aquela criança ou que aquele educando vivem cronologicamente. Então, o ideal é que a gente compreenda. Nós temos fases e etapas do desenvolvimento muito bem estabelecidas por Piaget, e aqui nós não vamos detalhá-las por conta do tempo, mas vamos dizer, Piaget considera, e é um dos teóricos do desenvolvimento humano, né, de grande relevância nesse cenário educacional, porque vai discutir que a condição biológica, que a condição orgânica, ela é de fundamental importância para essa aprendizagem. Isso dividido em estágios, para que eu possa dizer que muito precocemente tem atividades que eu não consigo alcançar, que em determinada idade são atividades que eu já consigo estabelecer, e nós vamos caminhando nesse propósito para entender que o desenvolvimento,
ele é feito em estágios e que o desenvolvimento ele tem várias nuances. Aqui a gente pode citar o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento socioafetivo e por aí a gente vai caminhando. Os desenvolvimentos somados, ele constitui o ser humano holístico, um ser humano completo, aquele que é capaz de dar solução ao problema, que é capaz de viver e alcançar outros propósitos, que é o que nos permite nos diferenciar de outras espécies, né? Então Piaget traz esse marco fundamental, nos diz que como seres biológicos, nós temos limites, nós temos possibilidades, mas acima de qualquer outro conceito, ele nos conceitua como seres de potencialidades. Nós precisamos ser estimulados, provocados, para que as respostas sejam satisfatórias, e isso sugere a cada proposição um resultado, né? Uma resposta diferente, que é uma relação entre linguagem, aprendizagem e cognitivo. E aí a gente passa para uma outra relação, que é a relação proposta pelo Vygotsky, né? Que é a relação socio-interacionista. É outro grande estudioso, né, da evolução, do desenvolvimento humano. E na perspectiva do Vygotsky, ele nos aproxima muito da realidade que nós vivemos enquanto educadores, enquanto educadoras, né, das escolas de educação básica, de ensino superior, muitas vezes, destacando a importância do meio, né, no desenvolvimento desse ser humano. O meio ele é determinante, ele é fundamental para que nós consigamos, então, formar cidadãos do bem. Esse é o propósito das escolas, formar cidadãos de bem. E para isso o meio tem que ser exemplar, o meio tem que ser satisfatório, os exemplos têm que ser produtivos. Dentro da perspectiva de Vygotsky, eu tenho uma socialização que ela é primária, e esse movimento se dá no seio familiar, quando o indivíduo nasce, convive com o pai, com a mãe, com os irmãos, é um predisponente para que o próximo degrau da socialização, que é a socialização secundária, ele consiga se estabelecer. E essa socialização secundária, na nossa rede, tem se estabelecido cada vez mais precocemente com o estabelecimento das creches, né? As nossas crianças, elas podem ser admitidas na rede municipal a partir do 6º mês de vida. Isso faz com que as nossas unidades educacionais, elas acabem exercendo a relação do cuidar e do educar muito precocemente. A que se propõe o tema central da palestra. Cuidar de todos. Uma educação humanizada capaz de cuidar, capaz de estabelecer relações que estão muito além, né, da relação professor-aluno, da relação professora-aluna. Essa relação tem que ser uma relação constante de aprendizagem, mas que permita mediações possíveis de aprendizagens que não necessariamente são acadêmicas, são formais, são pautadas em conteúdo ou em conhecimento formal, né? É necessário considerar que o indivíduo que chega à escola, ele já chega com uma barganha significativa de conhecimentos e de saberes. Esses conhecimentos, esses saberes, eles são inerentes, né, ao convívio social que ele estabeleceu lá no seu nicho inicial de socialização. Esse é um processo importante. É necessário que a gente tenha um pouco de mediação para ponderar os dois conceitos, tanto de Vygotsky quanto de Piaget, para entender que ambos são importantes para o desenvolvimento e, sobretudo, para a aprendizagem, que é o nosso papel fundamental na escola, né, na educação pública. E um terceiro teórico, Henri Vallon, também teórico que discute o desenvolvimento humano, ele nos traz como âncora de todo o seu estudo, de todas as suas obras, a importância do desenvolvimento emocional, né, da questão das relações emocionais constituídas, o quanto isso é favorável para a aprendizagem, a relação de confiança, a relação socioafetiva, que é uma das âncoras do desenvolvimento humano, o desenvolvimento socioafetivo. Então, Vallon traz uma teoria vasta sobre a afetividade, sobre a relação de importância do componente afetivo no interior das escolas, no sentido da gente entender que na relação com o outro, na relação humana, não existe, né, como não se envolver afetivamente. O afeto, ele também é inerente à espécie humana. A gente vai se evidenciando, vai se enxergando no outro,
e se envolvendo com o outro ou com os outros, como é na escola, né? Eu não conheço professor ou professora que não tenha envolvimento emocional com seus alunos, com a sua turma. O envolvimento está muito além da questão do dia a dia, que é uma relação de trabalho. Portanto, trazer os três teóricos do desenvolvimento nos permite, então, enxergar que nós, professores, que nós, educadores e educadoras, somos também responsáveis pelo desenvolvimento de quase 21 mil alunos da rede municipal de educação. É nesse contexto que nós vamos iniciar esse debate, iniciar essa discussão, promovendo sensibilização, promovendo reflexões que possam incorporar ao nosso dia a dia. Não há como discutir uma educação humanizada que não nos permita enxergar o outro como em fase constante de desenvolvimento, independente da idade cronológica que tem. O desenvolver, ele é permanente, né? A cada superação, nós incorporamos ao nosso possível e grandioso leque de estágios do desenvolvimento, uma nova etapa. Essas etapas são fundamentais para a gente se desafiar, para a gente se ressignificar e, sobretudo, para a gente criar instrumentos e estratégias para superar desafios, né? Nós estamos diante de um grande desafio e a escola pública precisa dar respostas, precisa encontrar mecanismos e instrumentos para que essas respostas sejam eficazes. E aí vamos lá, nessa compreensão, nessa perspectiva, né, do direcionamento em relação àquilo que será uma proposta fundamental de humanizar, porque humanização não é um conceito limitado à política da saúde, que a gente tanto ouve, né? Humanização dos profissionais da saúde, humanização na saúde. A humanização é um conceito que se apropria e deveria ser, então, incorporado a todas as políticas públicas. Humanizar significa entender o outro como ser humano e, sobretudo, garantir que as políticas públicas se efetivem diante dos anseios e da necessidade daquele que realmente busca, né, essas políticas públicas. Então, é fundamental que nós consigamos debater a humanização não só no contexto educacional, mas também no contexto das demais políticas públicas. E aí, para discutir educação humanizada, eu trouxe, na verdade, 3 ou 4 teóricos que vão nos auxiliar nessa reflexão. Não são reflexões ou não são conceitos tão profundos, porque o tempo não nos permite, mas é necessário que os conceitos que aqui serão tratados, eles sejam promotores de mudanças, que a gente consiga se apropriar dos conceitos e promover essa mudança em qualquer das escolas onde eu esteja lotado, onde eu esteja como trabalhador da educação, contribuindo efetivamente para um processo que não é a curto prazo e que nem é a médio prazo. O processo educacional se constitui de uma política de longo prazo, uma política que tem que ser efetiva, com responsabilidade e com o compromisso daqueles que a propõem, né? E essa proposição é no seu mais amplo contexto. A proposição é de todas as escolas que compõem a nossa grande rede municipal de educação. Vocês se sintam convidados. Todos somos SEMEC. Todos constituímos a política pública de educação do município de Abaetetuba. Então, para discutir, inicialmente nós vamos trazer Anísio Teixeira, que vai nos trazer ou nos presentear com um amplo conceito de democracia. Não existe nenhuma forma de promover democracia senão através de exemplos, né? Desde muito jovem, como é o caso da nossa rede, para que as crianças, para que os nossos jovens se apropriem desse conceito por meio dos exemplos. Então, Anísio nos traz que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar um país com a máquina que prepare para a efetiva democracia. E ele ressalta, a efetiva democracia, ela é produzida na escola pública, né? A escola pública, diversa, inclusiva, cheia de heterogeneidade, mas que consiga estabelecer nas diferenças propósitos comuns, né? Dentro de um princípio que é o princípio da equidade. Eu preciso tratar os desiguais de forma igual. Sobretudo estabelecer ali conceitos de democracia. Democracia quando eu me vejo voto vencido. Democracia quando eu vejo
no seio da escola, diálogo permanente nas decisões, e os conselhos escolares são de fundamental importância no processo do debate, do diálogo e do estabelecimento de democracia. Democracia quando a Secretaria Municipal de Educação e todos os seus técnicos e coordenações recebem as nossas escolas, recebem os nossos gestores e conseguem dialogar com elas proposições daquilo que, naquele território, naquele ambiente, será a medida mais eficaz. O papel da Secretaria Municipal de Educação, como promotora de democracia, é respeitar os limites, é respeitar as decisões e, sobretudo, colaborar com esse processo efetivo de construção da democracia nesse processo todo que é construído ao longo do tempo e construído ao longo dos anos, quando nós temos crianças desde os 6 meses até mais ou menos 11 anos de idade, sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. Volto a dizer, educação é direito de todos, mas é dever do Estado e da família. Muito mais agora, frente a um processo pandêmico, que nós precisamos, né, estabelecer essa parceria entre a escola, professores e professoras e pais e responsáveis que estão em casa, dialogando permanentemente com a escola, recebendo orientações dos docentes, sobretudo construindo, junto com a escola, caminhos saudáveis e possíveis para a gente superar mais esse desafio educacional. Ainda em Anísio Teixeira, não dá para pensar, né, a escola somente como um componente que transfere, que entende esse aluno e essa aluna como um saco vazio que vai acumulando, né, conteúdo e vai acumulando conhecimento. Conteúdo é fundamental, conhecimento é indispensável, mas eu não posso pensar somente nos dois aqui conceitos estabelecidos, né? O conceito do conteúdo e o conceito do conhecimento. A escola, essencialmente conteudista, ela não consegue estabelecer o seu papel social. A escola precisa e deve ser um equipamento social a serviço das comunidades onde estão inseridas. É fundamental, então, que nós tenhamos a escola desenvolvendo o seu papel, mas o professor e a professora como mediador de conhecimento, numa troca constante entre ensinar e aprender. O processo dialógico do ensinar e do aprender precisa ser uma constante na escola, né? Uma constante onde eu ensino e aprendo ao mesmo tempo, porque todos aqueles que estão na escola trazem conhecimentos empíricos, conhecimentos de vida, conhecimentos de causas sociais que talvez a escola não tenha ainda essa clareza total, porque o seu público é heterogêneo, o seu público vem de várias realidades. E se a gente permite que a escola ecoe suas vozes, certamente nós teremos uma escola mais igualitária, mais inclusiva, capaz de transformar. A escola precisa e deve promover transformações. Essas transformações estão no cunho social, mas certamente no cunho de cidadania, né? O indivíduo que hoje está aluno, ele deve construir um caminho social para que seja, então, um cidadão do presente, independentemente da idade que hoje tenha, e construa uma relação social para que seja um cidadão do bem no futuro. Assim, a escola cumpre o seu papel, assim a escola exerce democracia e assim a escola possibilita sonhos, como bem disse o professor Manuel Carlos e a professora Socorro Vasconcelos. As nossas escolas, elas são instrumentos de sonhos, né? Elas possibilitam que os nossos alunos sonhem em ser o que o direito lhes permite ser. Então, o nosso aluno pode ser o médico, o advogado, o odontólogo, o professor, ou pode ser pescador como o pai. Basta que a escola lhe permita sonhar e lhe permita mais que isso, lhe dê instrumentos para que ele sonhe e realize esses sonhos. Então, como gestores públicos, nós precisamos compreender que a escola pública, ela é necessariamente democrática, obrigatoriamente inclusiva e substancialmente heterogênea. Com esses 3 pilares, nós vamos solidificando as nossas ações enquanto educadores e educadoras dessa enorme rede, né? Então, ainda usando de Paulo Freire, como bem colocou a professora Socorro, como Paulo Freire também foi citado pelo professor Manuel Carlos, nós vamos trazer aqui 2 conceitos fundamentais de Freire, né, que nos permitem entender essa lógica
da escola como espaço de transformação, né? No centenário desse grande educador brasileiro, nós estamos aqui, ainda usando, no momento atual, aquilo que foi proposto há um tempo atrás, né? Para ver o quanto a educação ela é transformadora, o quanto ela é significativa e o quanto a gente ressignifica esses conceitos ao longo de décadas. Então, aqui parafraseando Paulo Freire, a prática dialógica se constrói na relação horizontal entre sujeitos. O que isso nos traz de significante, né, e de significados também? É necessário que a escola ela estabeleça relações na horizontalidade, ao entender que ali ninguém é superior que ninguém. A relação hierárquica é necessária, a relação burocrática também é necessária, e eu não estou falando de burocratismo, eu falo de burocracia, como estabelecimento de regras, de leis que precisam existir nesse seio escolar. Mas a relação entre sujeitos é uma relação que deve ser permeada pela cordialidade, pelo respeito e, sobretudo, pelo conhecimento que cada um traz como barganha social, ainda há pouco dito, né? É fundamental, então, que do diretor a nossa assistente de alimentação escolar, que nós tenhamos um diálogo horizontal, uma relação subjetiva, mas uma relação permeada pelo respeito, né? Dentro de uma perspectiva que engrandeça a escola. Então, um coletivo unido, um coletivo que tem propósito único de construir uma escola cada vez mais democrática, cada vez mais inclusiva, cada vez mais aberta à sua comunidade, certamente nos trará resultados bem mais determinantes dentro e fora desse processo que hoje o mundo atravessa, né? A escola, ela se ressignifica. Hoje, essas escolas, elas, na sua maioria, elas não estão recebendo os nossos alunos. Isso nos deixa aflito, certamente muito aflitos, mas nós desejamos que num futuro muito próximo possamos reabrir essas portas, ter novamente as nossas salas tomadas por alunos, ter o nosso grupo da educação habitando essas escolas, trabalhando no dia a dia, para que as relações horizontais de respeito voltem a ser instituídas. Ainda, dentro dos conceitos de Paulo Freire, ressaltar que a prática dialógica, na perspectiva da criticidade, se dá no reconhecimento do ser humano como um ser histórico e social, na valorização pela leitura de mundo dos estudantes e das estudantes e pela problematização da realidade com vistas à mudança social. Então é necessário entender o ser humano como um ser holístico, como um ser biopsicossocial, mas sobretudo como um ser cheio de subjetividade, um sujeito cheio de conhecimento que na escola vai contribuir imensamente com toda a lógica de funcionamento da mesma, mas com o crescimento profissional, social de todos aqueles que habitam esse universo escolar, né? Então o sujeito, ele é importante para que a gente entenda o território, para que a gente entenda as relações de identidade, mas que sobretudo a gente desperte o interesse e entenda a necessidade de constituir, né, políticas públicas voltadas para esse universo, políticas públicas que respeitem as diferenças, políticas públicas que respeitem os territórios, políticas públicas que entendam as especificidades de cada um desses territórios. São os sujeitos que nos trazem esses acenos. Por isso, a necessidade de dialogar e dialogar permanentemente com esses sujeitos. Traremos, então, um pouco de Moacir Gadotti para finalizar esse contexto, né, dos teóricos que dão subsídio para o debate dessa educação ou dessa escola de fato humanizada. E o Gadotti nos traz que dentro de uma proposta progressista é necessário que haja democratização de oportunidades no ensino ou na educação, né? Então não há como discutir o conceito de progressista sem muito antes discutir essa democratização de oportunidades. Democratização de oportunidades em todos os contextos da vida, mas sobretudo no contexto educacional e pedagógico. Ainda, é necessário que a gente combata permanentemente toda ação de opressão. A opressão, ela não nos permite, né, exercer o direito de democracia. A escola tem que ser um espaço
mais uma vez, laico, diverso, inclusivo e promotor de democracia. Então, o Gadotti deixa isso muito claro. O Moacir Gadotti nos traz o seguinte: o próprio trabalho, né, desenvolvido e exercido na escola, ele tem que ser permeado de possibilidades, de oportunidades, de democratização, para que todos tenham vez e voz, para que a direção, a gestão, inclusive compreenda que os conselhos escolares, eles são auxiliares do processo de gestão e não opositores a esse processo, né? E assim a gente vai caminhando em uma perspectiva mais prática para entender que conceitos são esses, de que forma isso se estabelece lá na ponta, que são as nossas unidades educacionais. Além disso, compartimentalizar saberes ou trabalhar isso de forma estocada não é a forma mais sábia, né? A gente vai usar do conhecimento, vai usar dos conteúdos para dialogar, para mediar saberes na escola, e o Gadotti traz isso de uma forma diferenciada. É necessário que a gente entenda. A democratização da educação se faz por meio de uma escola que abriga todas as classes e histórias de seus alunos. Classes também sociais, histórias também de vida, né? Professores que mantêm aceso seu amor pela arte de educar certamente farão toda a diferença. Instituições preparadas para o novo, não apenas tecnologicamente, mas tendo em mente as individualidades de cada estudante, sua história de vida, sua realidade. Entender, então, o ser humano como um ser complexo, um ser biopsicossocial, mas entender a individualidade biológica, que é, inclusive, né, um princípio, a individualidade biológica, ela nos remete a entender que cada um de nós tem diferentes ritmos de aprendizagem. Isso nos respeita enquanto cidadãos, nos respeita enquanto estudantes. É fundamental que nós tenhamos amor, que a gente consiga incorporar essa relação de humanização no diálogo com o outro, que o processo de superação, ele, para acontecer, nos remete anteriormente a um processo de desestabilização, né, frente ao novo, aquilo que estava acomodado dentro de um conceito que também é de Piaget, e essa acomodação ela não é no sentido de cruzar os braços, é no sentido de aprendizagem mesmo. Quando eu acomodo, eu apreendi. Então, frente à pandemia, frente às dificuldades, eu tenho clareza absoluta que nós estaremos acomodados no sentido de ter apreendido muito de conhecimento, muito de saberes, numa esperança muito próxima de que a gente consiga restabelecer, dentro do novo normal, a retomada do regime presencial. Isso vai acontecer quando os educadores forem vacinados, os trabalhadores em educação pública consigam ser vacinados, e dentro de uma política nacional de vacinação, nós estamos no 4º grupo, não está tão próximo assim, mas certamente, com seguridade, com respeito e com zelo à saúde e à vida, nós brevemente restabeleceremos o nosso regime presencial de educação. Eu destaco que essa relação de humanização é cuidar do outro, é dialogar com o outro, é entender o outro. E possivelmente, nessa relação dialógica, aqui não estão só alunos, estão todos aqueles que habitam as nossas escolas e que fazem com que elas ganhem vida, né? Amor ao próximo, respeito ao próximo é sinônimo de vida, e de vida em abundância. Sejamos vida, sejamos então promotores de relações interpessoais saudáveis, para que as nossas escolas elas traduzam permanentemente a alegria e o colorido do nosso brinquedo de Miriti, que é o grande souvenir do nosso povo abaetetubense. Um abraço a todos, sucesso. Desejo que todos acompanhem o nosso webinar pedagógico até o final. Temos ainda outros 2 dias de profundas, né, aprendizagem, de profundos saberes, que aqui nós estaremos levando vozes, levando saberes a comunidades mais distantes, que certamente estarão nos ouvindo ou estarão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez à nossa coordenadora, né, que hoje media esse momento inicial do webinar da tarde, professora doutora Socorro Vasconcelos, que coordena, dentro da equipe técnica da SEMEC Abaetetuba,
o planejamento e todas as ações de formação, formação em rede, formação continuada, que estarão sendo propostas dentro de um plano de ação para toda a nossa rede, para toda a nossa categoria de educação pública em Abaetetuba. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, professor Jefferson, pela palestra, pela motivação, pelo incentivo para que tenhamos o esperançar como um verbo do cotidiano. Nós temos observações aqui das pessoas que nos acompanham, que você não pode ver por estar falando, mas nós estamos acompanhando pelas mensagens que estão vindo pelo YouTube. Nós temos que destacar uma mensagem da Sabrina. A Sabrina se identificou como pessoa surda e agradece por poder acompanhar o evento, por ter um intérprete de Libras. Obrigada, Sabrina, pela observação. É isso mesmo que a gente espera que vocês façam, que vocês digam para nós quais são as necessidades, nos lembrar das nossas responsabilidades, das nossas obrigações. Professor, nós temos um bloco de questões aqui, que eu vou agrupá-las para que você possa responder. Uma pessoa está pedindo esclarecimentos sobre a questão dos livros didáticos da educação infantil, o acesso da educação aos alunos do campo e como serão realizadas atividades para crianças do AEE que não foram atendidas em momentos anteriores. Então, nós agradecemos a participação daqueles que nos ouvem ou daqueles que nos assistem, né? As perguntas estão chegando, isso é um termômetro positivo do nosso webinar. É fundamental que a gente aproveite esses canais e esses espaços para tirar dúvidas, né? A nossa equipe técnica, pedagógica da Secretaria Municipal de Educação tem incansavelmente trabalhado para que a gente possa estar dando segmento, dando encaminhamento àquilo que ainda nos angustia nas nossas escolas, né? Eu quero inicialmente cumprimentar a Sabrina e dizer que, reforçar aqui, se a escola ou se as programações da escola e da própria secretaria não são inclusivas, elas perdem a essência de existir. Então é um direito de todo cidadão acompanhar, né, debater, propor, independentemente da deficiência que ele tenha. Então o processo inclusivo, ele começa desses pequenos atos. Então ter um intérprete é uma missão da secretaria, assim como é uma missão deste governo, que vai, nos pronunciamentos oficiais, sempre se utilizar da outra forma de comunicação para que mais pessoas tenham acesso àquilo que nós queremos informar ou comunicar. Em relação à questão dos livros didáticos, a equipe da SEMEC já tem feito essa separação, as escolas irão receber os livros, eu falava pela manhã, é necessário que imediatamente após receberem os livros, vocês notifiquem a secretaria de quantos livros faltaram para atender o universo total dos alunos matriculados por ano. Assim, a SEMEC vai organizar os cadernos faltantes para que vocês possam entregar a esses alunos. O ideal, a condição ideal, é que todos tenham esse material como apoio pedagógico para esse início de trabalho ainda remoto, nessa relação de acompanhamento entre a escola e o trabalho remoto desenvolvido em casa. Então, os livros didáticos, falavam de manhã, ele não atende o número total de alunos, o que para nós é contraditório, porque ano a ano, em uma série histórica, os números de alunos da rede municipal, eles têm diminuído. O censo, ele é tomado por base como o ano anterior. Então deveria haver um pouco mais de livros como reserva técnica para atender 100% dos alunos. Se não está acontecendo, é algo a ser identificado para que nós possamos contornar e não comprometer o desenvolvimento do planejamento inicial para o ano letivo 2021, previsto para o dia 1º de março. Essa é uma resposta. A outra é em relação aos livros da educação infantil. Lembro bem que quando estivemos gestor de 2009 a 2016, nós fazíamos esse questionamento. Inclusive, por entender que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Eu não tenho como criar uma estratégia para a educação infantil se não pensar nessa distribuição dos livros, né? Então, nós já estamos avaliando quais livros seriam mais interessantes para esse processo inicial ou qual o suporte dado para que as crianças da educação infantil
pelo menos do P1 e do P2, tenham esse acervo pedagógico, no sentido de acompanhar as diretrizes que serão, né, ali dialogadas com a coordenação de educação infantil da própria secretaria, que também já está imbuída de nos apresentar esse plano de ação. No geral, a ideia, o contexto é que a rede toda consiga entender ou enxergar o livro didático como um instrumento pedagógico indispensável para esse processo ainda remoto das nossas aulas. E o terceiro questionamento, em relação aos alunos do AEE. Os alunos que recebem atendimento educacional especializado, eles certamente têm uma primeira matrícula em determinada escola, né? A orientação da Coordenação de Educação Especial e Inclusiva da SEMEC é que o professor regente da turma consiga planejar junto com o professor do AEE, para que o aluno do AEE também tenha o seu direito assegurado. Não existe um conteúdo específico para o aluno do AEE. O que ele vai receber remotamente são as relações de ensino do AEE e não as relações terapêuticas também promovidas naquele espaço. Isso é preciso compreender. Os espaços não podem abrir para receber esses alunos, por conta das orientações. Então, remotamente, os alunos que frequentam o AEE, eles receberão também os conteúdos e os livros, além do que receberão essa assessoria daquele que está lotado no espaço, em comum planejamento com aqueles que estão na sala de aula da escola comum, para que ele também tenha o seu direito assegurado e garantido. Aluno do AEE é aluno da escola pública, ele não é só do AEE. O AEE é um direito em turno contrário para que ele complemente ou suplemente as informações de sala de aula. Obrigada, professor. Nós temos várias manifestações de parabéns sobre a palestra esclarecedora, que fez referência a teóricos importantes da nossa educação, da história da nossa educação, da qual você também é um pesquisador. E nós temos uma observação, uma sugestão aqui da Simone Campelo, e eu gostaria que você fizesse também uma reflexão. Ela sugere que a SEMEC realize formação para os professores sobre o uso das ferramentas tecnológicas essenciais neste momento. Então, Simone, eu vou agradecer a sua participação conosco, vou ressaltar e reafirmar um compromisso público aqui. A nossa gestão, ela vai ser uma gestão que vai investir muito em capacitação. Não à toa, nós já nomeamos a professora doutora Socorro, que aqui faz a mediação desse momento inicial, como coordenadora de planejamento e de formação, né? Que essa formação seja em rede, continuada de fato e que consiga absorver ou prestigiar todos os profissionais que compõem essas escolas, né? Do vigia ao gestor, da merendeira ao professor. Esse universo, ele é fundamental para o bom funcionamento da escola. E aí eu vou antecipar a Simone que os 2 dias que seguem nessa formação do webinar são exclusivos de estratégias, de instrumentos para que nós consigamos sair desse momento difícil que o país atravessa, que o mundo atravessa. Então é convidativo, é para que você acompanhe o restante do webinar. Amanhã o dia inteiro, na segunda-feira o dia inteiro, teremos várias palestras apresentando estratégias teórico-metodológicas, inclusive, no sentido de apresentar aos nossos trabalhadores de educação, aos nossos pais e responsáveis, formas possíveis de ilustrar a educação nesse momento de crise. Ok, professor. Obrigada. Bom, como nós não temos mais questões sobre o tema da palestra, apenas de parabéns e de felicitações de uma gestão com sucesso, com compromisso com a educação humanizada, nós vamos pedir agora que você possa fazer suas considerações finais. Eu vou aproveitar, né? Aproveitar para agradecer a cada um e a cada uma dos trabalhadores e trabalhadoras da educação que compõem a nossa enorme e grandiosa no seu valor, no seu compromisso, Rede Municipal de Educação. Agradecer a todos os técnicos e técnicas que compõem a Secretaria Municipal de Educação,
agradecer todo o investimento, né, da prefeita municipal na educação pública. Dizer que é um orgulho muito grande compor a equipe que investe muito além daquilo que está determinado em lei. Educação não é gasto, é investimento. É com esse olhar que nós vamos possibilitar sonhos, causar e possibilitar transformações. Isso não se faz sozinho, né? Isso são elementos que dependem de muitas mãos e de muitos corações, né? Essa rede fortalecida, essa rede capacitada, essa rede valorizada, certamente vai trazer muitos indicadores saudáveis. E esses indicadores não são aqueles que são parametrizados para buscar, né, objetivos em avaliação de larga escala. Indicadores como, né, essa relação do bem-estar, essa relação do desenvolvido na escola para que o aluno seja um cidadão, que não se prenda em conteúdos, não são aquilo que se mede. Ou talvez, né, talvez a gente consiga mensurar, mas mensurar de satisfação, mensurar do desejo que a gente tem de transformar, de possibilitar e de transformar sonhos em realidade. Agradecer profundamente àqueles que nos desejam sucesso, aqueles que contribuem para que esse sucesso esteja próximo, e dizer que nós temos infinitos desafios, mas que, sobretudo, a gente tem um desejo enorme de acertar, de possibilitar que as escolas voltem e voltem com os nossos alunos, desde que, prudentemente, nós tenhamos uma pandemia que se esgota, né, e que esses números caiam, e que a gravidade dessa doença também se exima do nosso convívio e que se afaste de cada um de nós. Então, o novo nos desafia, o novo nos remete a desestabilizações, mas o novo também nos possibilita entender que diante de muitas crises, diante de muito sufoco, nós temos sim força e sabedoria para sair do sufoco. Que é assim que a nossa equipe tem vivido e tem, né, de forma proativa, proposto aquilo que a gente tem como meta, tem como objetivo para o ano letivo de 2021. Estabelecer metas é apontar indicadores de onde a gente está partindo, nem sempre realizar a diagnose ou apontar esses indicadores iniciais é satisfatório, porque aponta também fragilidades, mas é necessário que saibamos de onde estamos indo e onde queremos chegar, com metas claras, alcançáveis, né, atingíveis, para que, ao final de um ciclo de trabalho, nós possamos mensurar o que deu certo e o que não deu certo. Um processo eficiente e eficaz, ele precisa ser avaliado. E com essa mesma sabedoria, nós vamos avaliar, ao final desse primeiro ciclo, o que deu certo, o que não deu, para que nós possamos, então, acertar muito mais do que errar. Esse é o nosso objetivo. Venham conosco, participem, se envolvam nesse webinar. A participação de vocês é fundamental. Nós vamos filtrar tudo aquilo que vocês nos trazem como sugestão para que a gente possa encaminhar um ano letivo ou um início de ano letivo satisfatório para todos nós. Muito obrigado, muitas luzes, muito aprendizado para todos. Obrigada, professor.